Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que busca inspirar e capacitar você a alcançar o seu máximo potencial. Eu sou a Gélia Azevedo e depois de um tempinho sem gravar, devido ao que aconteceu aqui em Valência, hoje nós estamos de volta com muita força e com muita vontade de poder levar para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de inspiração. E hoje, gente, hoje não vai ser diferente. Hoje eu tenho uma convidada aqui. Hoje nós vamos trazer, primeiro nós vamos trazer para vocês uma história inspiradora no meio dos desafios que as pessoas enfrentaram devido à dana que aconteceu aqui em Valência. Né? Nós não podemos deixar esse tema acabar, esse assunto morrer. Né? Nossa convidada, ela é muito especial, é uma verdadeira heroína que, com sua empatia e determinação, né, ajudou diversas famílias, incluindo uma mãe recém-parida, né, com um bebê de 15 dias. E hoje nós vamos explorar essa trajetória, as dificuldades enfrentadas e o impacto de sua solidariedade, quase não me sai já, gente, em um momento tão difícil. Então, vocês se preparem, porque nós vamos trazer aqui um pouquinho do que a gente viveu. Eu vivi mais na parte de dentro, assim, um pouquinho, né? Que eu sei que teve muito mais histórias por aqui, mas eu tive mais dentro. E a Andréa Bonin, que é a segunda vez que ela vem aqui no nosso podcast, ela teve nas duas partes, né? Então ela vai contar para a gente como foi essa experiência e como foi ela ajudar as pessoas aí, né? No meio de tanto caos, tanto desespero, ela fazer esse movimento, né? Por fora. Então, André, primeiramente eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente. É um prazer, mais Sou uma eu quem vez. agradece mais uma vez, né, aqui no Empoderamente, esse podcast que dá voz, né, a tantas pessoas e, como você disse, né, inspirando e dando ênfase naquilo que é importante, não só para nós, mas que as pessoas também saibam, né. Gostaria de estar com outro tema aqui, mas acredito que, como há propósito em todas as coisas, vai ser de grande ajuda ainda, porque é o que você falou. Esse tema não pode morrer, porque ainda estamos atravessando uma fase difícil, né? É verdade, Obrigada gente. pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. É muito legal a gente trazer esse tema aqui, porque existem vários. Aqui hoje, por exemplo, tem dois tipos de visão, né? Tanto de quem estava de fora e quem estava aqui dentro. Você participou desses dois mundos, né? Porque é um mundo totalmente diferente, né? Um mundo onde você chega aqui e vê como um cenário de guerra, né? Entre aspas, né? Porque e lá fora tudo como normal, né? Então, André, eu queria que você falasse assim para a gente assim, como surgiu primeiramente essa motivação, né? Quando aconteceu tudo, alguém pediu ajuda para você ou você se disponibilizou? Como que foi esse movimento todo assim começar? Na verdade, no dia, né, do acontecido, foi tudo muito inesperado, né, para todos, e muito mais para quem estava no centro de Valência, onde nada aconteceu, onde a água não chegou, né? Então ali nem sequer havia chovido, né? Na parte onde eu moro, né, que eu moro mais na parte central, nem chuva, teve um vento, etc. Então tudo começou com uma ligação que eu recebi de uma amiga nossa, chamada Gleice, que tem tanto a loja dela quanto mora lá em Paiporta também, né? Que foi o lugar mais atingido de todos os pueblos, creio que foi o mais atingido. Então, essa ligação veio, eu não vou saber agora precisar a hora, eu devo ter até no meu celular, mas eu nem busquei. Ela me ligando, né? Eu lembro de estar sentada na mesa ali, né, da minha sala, e eu estava, acho que, jantando, alguma coisa assim, e ela me ligou. Eu falei, é a Glei, vou atender. E assim que eu atendi, eu já vi que ela estava chorando. Né? Eu percebi, eu falei, ué, não entendi, né? Mas eu falei, o que, que aconteceu dela chorando? Falava, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu estou com o Mateu, né, que é o recém-nascido. Na ocasião, ele tinha 14 dias apenas de nascido. Então, ela falava, eu vou morrer. Ela repetia, eu falei, o que está acontecendo? Me conta, para eu entender o que estava acontecendo, porque a gente não tinha nem ideia. Nem tinha passado nada, né? Nada. Em casa, nós não assistimos televisão aberta, né? Então, nada, nada. Nós não tínhamos nem ideia.
E foi quando ela começou a falar, a água está subindo, a água está subindo. Ela falou, já está na minha cintura, eu estou com meu bebê, eu vou morrer. E aí foi onde estavam meus filhos, meu marido, e eu falei, liguem agora para o bombeiro. Eu falei, passa seu endereço certinho, ligue agora. E ela chorava muito, eu tentava acalmá-la. Falei, eu vou desligar com você, fique aí, eu vou voltar a ligar. A gente vai buscar ajuda. E nós tentamos o tempo inteiro ligar para bombeiro, polícia, enfim, os números que a gente conseguia. Até minha filha, a Mari, de 10 anos, estava também. Até que a minha filha, a Miri, ela conseguiu, né, na chamada que atendessem, e ela, eu falei, fale que você é a pessoa que está afetada, porque senão fica toda aquela informação. Eu falei, fala como você fosse, né, porque é a maneira mais rápida de conseguir ajuda. Nós já tínhamos endereço, falei, então ela falou, eu estou aqui em Pai Porta, na rua tal, com meu filho, bebê, eu estou presa, né, na minha loja, na minha casa, na verdade, que é atrás da loja, né, atrás tenda. E eu lembro que o bombeiro, não sei se era bombeiro, policial, enfim, ele falava, não chegamos, aí a gente não chega, a gente não chega. E ela falou, e aí a minha filha falou, e eu o quê? Eu vou morrer aqui com o meu bebê dela? Você quer que eu faça o quê? Ele gritava. Mas você viu o desespero, né? A Até gente dos ouvia, estava bombeiros, no né? Viva Voz, o desespero da voz desse policial, né? Ou desse bombeiro, porque imagina a quantidade de chamadas que ele estava recebendo, igual ou até mesmo pior. Então, nós percebemos ali que o negócio era. Ele falou que não chegaria ali, ele falou, nem de barco a gente chega. Nossa, meu Deus. Então, nós começamos a entender a partir daí a dimensão daquilo. Aí foi quando a gente ligou a televisão e quando o alarme, aquele alarme, né, soou nos nossos celulares. Ah, ou seja, então eles mandaram para todo mundo de Valência, não foi só para os Não, não, nós recebemos em pueblos. Valência. Eu já tinha recebido a chamada da Gleice, pedindo ajuda, socorro, e, e aí, então, nesse meio tempo, nesse inteirinho, a gente recebeu o alerta. Quer dizer, as pessoas já estavam debaixo da água, Baixa as água. pessoas já estavam com as suas casas destruídas quando veio o alerta. É isso que eu considero, né? E aí, a pior parte foi eu ligar para a Gleice de novo e não ter nenhuma resposta. Uau. Porque ela estava com um bebê e eu falei, o que eu vou falar para ela? Né? E a única coisa que eu conseguia falar, você não vai morrer, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir ajuda. E eu falava para ela, tenta subir o mais alto que você conseguir. Né? Só que eu só fui me inteirar da gravidade daquilo quando nós chegamos na loja dela e na casa dela que é atrás, quando nós vimos a altura, o pé direito lá, acho que tem 3 metros, algo Uau. assim. E o mais curioso, né, é que não tinha como ela sair pela... Mais curioso não, né? Ela não tinha como sair pela porta da frente, porque era a única porta que dava acesso à rua. Primeiro porque não existia maneira, era uma porta que é de automática, né, de loja, e não tinha energia elétrica. Chegou um momento que ela já estava no escuro, a água subindo e ela desesperada. Então eu tentava de tempo em tempo ligar para ela e falar para ela subir o quanto ela pudesse, mas eu não tinha ideia do qual era a situação, se essa água ia continuar subindo, nós não tínhamos a menor noção. Então foi desesperador, porque nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos incapacitados de fazer qualquer coisa, nós não podíamos sair dali, né? Porque um outro amigo nosso, na sequência, nos ligou de chamada de vídeo, falou que estava em cima de uma ponte, porque a água começou a subir, e lá era na carreteira, né? Era na rodovia, ele falou que via a água subindo e as pessoas lá embaixo gritando, gritando, gritando. Então, nós percebemos que nós não poderíamos ir até ela, que não existia maneira da gente passar para o lado de lá, né? E veio todo aquele desespero de falar, e agora? Uau. E agora? E na sequência disso, eu não sei quanto tempo durou,
ela me ligou. Aliás, eu liguei para ela e ela falou: eu consegui pôr o meu bebê em cima no teto. Ela tinha uma escada pequena, né? E ela conseguiu pôr o Mateu em cima, ali, como se fosse uma laje, porque ela conseguiu quebrar com um pau uma parte desse tamanho, só que era gesso, o resto era tudo concreto. Então, só tinha essa parte fechada por gesso, que ela conseguiu quebrar e colocou ele. Só que ela não alcançava, porque a escada Não era conseguia muito subir. pequena. Ela só conseguiu colocar ele assim, porque ela ergueu os braços, mas ela não conseguia por causa do peso do corpo e não tinha onde apoiar. Ok? Foi então que ela gritava, gritava, e uma vizinha idosa dela de cima, que tem 80% da vista só, ela não, aliás, ela não enxerga 80%, e começou a gritar, porque a senhorinha tão pouco ia conseguir fazer algo por ela, né? A Conseguiu senhora começou a gritar? começou a gritar, ai, um ninho, ai, um bebê, ai, um bebê. Quer dizer, tinha um bebê lá que ela viu que estava ali, que a mãe tinha colocado, a Gleice tinha Uau, colocado. meu Deus do Só céu. que ela não tinha força nem para ir pegar ou resgatar. É uma senhora, é uma idosa. Aí um vizinho da outra casa pulou de uma altura super, sabe, grande e conseguiu trazer, além de tudo, uma escada maior. Foi de Deus, gente, porque assim, se ele não tivesse essa escada, enfim. Aí ele conseguiu colocar a escada para ela, assim, conseguiu pegar o bebê, entregar para a senhora e a Gleice saiu de pijama, porque já estava de pijama, saiu de pijama com o bebê só, Uau. né? E ficou na casa dessa senhora a noite inteira. Quando eu liguei mais uma vez para ela para saber qual era a situação, aí foi quando ela, chorando muito, falou: eu consegui, né? Consegui. E aí, nesse momento, parece que assim, parece que eu estava sem respirar nesse momento. Né? Nesse momento, eu agradecia tanto a Deus, eu comecei a chorar, agradecendo a Deus, porque é uma impotência tão grande, é um desespero tão grande. Você fala, gente, e você começa a imaginar não só a sua amiga nessa situação, mas tantas outras pessoas na mesma situação, sem ter conseguido, às vezes, ligar para alguém. Né? Porque a energia foi embora, então, logo também a comunicação ficou horrorosa, porque as pessoas não conseguiam por causa do sinal. Imagine quantas pessoas não estavam com seus celulares descarregados. Né? Então, aquilo, eu acho que eu respirei depois dessa ligação, que eu falava, graças a Deus, eu ajoelhei e agradeci. Lá em casa, todos nós ficamos felizes com essa notícia, né? E, ao mesmo tempo, preocupados. E agora? E agora? Então, foi um momento muito difícil. A primeira vez que eu relembro esse passo a passo dessa situação específica. E aí você conseguiu ter acesso a ela, conseguiu chegar a ela depois de quanto tempo? No dia seguinte ou quanto No tempo dia depois? seguinte, nós conseguimos, fomos eu, meu marido e um amigo nosso, o Marcelo, nós conseguimos ir até Pai Porta. Mas como? Não tinha como chegar até Pai Porta de carro, né? Nós fomos de carro até um certo ponto e andamos uma hora, mais ou menos uma hora e meia para chegar lá. Antes, era tão incerto que a gente ia encontrar, era tão, não sei, a gente não conseguia imaginar nada. Que conforme a gente foi andando a pé, né, nós fomos, Vocês pararam o carro nós, perto ou como não, que não, não foi? tinha como parar perto porque já estava fechada, né, o acesso. Então nós Aham. paramos uma hora e meia caminhando, mais ou menos, Uau. né? Então nós fomos caminhando e eu não sabia nem o que levar, se eu tinha que levar alguma coisa, porque nós não tínhamos notícias. Só que quando a gente foi caminhando e adentrando, né, andando essa uma hora e meia, a gente foi vendo carros,
amontoados, nós fomos vendo muito barro, mas um silêncio ensurdecedor. Era como se você estivesse num filme, sabe? Aqueles The Walking Dead, a gente até comentou, porque você não via quase pessoas na rua. Você ouvia o barulho dos pássaros e via aquele cenário de filme de horror, né? E aí nós fomos chegando já num ponto onde nós já estávamos para entrar em Pai Porta e tinha um supermercado. Eu vi que tinha muito barro, muita lama, e eu falei para o meu marido, Júnior, vamos comprar uma fralda, pelo menos. A gente não sabe, ela saiu com o neném sem nada. Vamos comprar uma fralda. E eu, inocente, gente, é tão surreal que a gente não tem ideia do que vai É, encontrar. é. E essa é uma amostra disso. A gente entrou no mercado, no Líder, que tem logo numa esquina na entrada de Paiporta, e eu vi muita movimentação, muito barro, muita gente com carrinho. Eu falei, vou comprar a fralda. Eu achei que estivesse funcionando o mercado. Uau, o povo estava entrando para Mas é roubar? porque você não tem ideia. Você chega e você está tão em choque com aquilo. E quando eu vejo, na verdade, eu olhei. Eu e o Júnior demoramos acho que uns 5 minutos para entender o que estava acontecendo. Uau. Aquele mercado foi destruído, entrou lama, barro em tudo, as pessoas estavam saqueando. Por quê? Porque A imagina que elas necessidade. passaram a noite inteira com aquele silêncio, com aquele cenário. E quando eu digo silêncio, era para mim naquele momento, mas houve muita gritaria no meio da É. noite, né? Então eu e ele nos olhamos e falamos: não, aqui não está funcionando. Na verdade, as pessoas estão pegando o que podem e estão indo embora. Foi aí que a gente começou a entender que a coisa foi muito pior do que nós podíamos imaginar. Então, nós fomos entrando, aí foi quando, para passar a ponte, né, ali que ela mora depois da ponte de Paiporta, a gente percebeu a destruição de estabelecimentos comerciais, carros, mas um silêncio, era como se a cidade tivesse morta. É, é. É duro dizer isso, Vou mas até é a pedir um verdade. papel, se Traz vocês um. puderem, porque. Obrigada. É, eu achei curioso você falando sobre esse cenário como se fosse o The Walking Dead, né? Porque muitas pessoas comentaram isso comigo. Até vídeos, às vezes, que a gente subia, fotos, né? Conforme a gente ia subindo essas coisas assim, as pessoas falavam, nossa, esse cenário parece The Walking Dead, parece The Walking Dead. Toda hora as pessoas falavam isso comigo, né? Muitas mensagens, muitas pessoas falando. E eu falei, gente, eu não cheguei a assistir, mas meu marido sim, então às vezes eu passava na sala assim e via alguma cena e tal, mas eu nunca parei para pensar, né? Nunca parei para comparar. Mas realmente, né? O cenário era de destruição total, de como uma guerra. Eu estive aí depois dessa ponte também, mas eu fui vários dias depois e eu vi o desastre que estava ali, né? E eu imagino você chegando recentemente ao que havia acontecido. Imagino que teria muita água, né? Também, né? Tinha. Então, o que acontece? Nesse momento, tinha muita lama, Aham. né? Lama, porque a água estava ainda, o que era ali o rio, né? Ali aquela passagem, né? Por debaixo da ponte, mas era muita lama. Só que a lama, em alguns lugares, né? Ela não era tão alta porque ainda não tinha juntado das casas, ou seja, tinha Ah, muita lama ainda dentro das casas, dentro das lojas, né? Então não era só na rua. Então a gente foi passando, foi dificultoso, demoramos 1h30 para chegar, né? Ainda mais quando chegamos em Paiporta e adentramos o pueblo, se via mais dificuldade por conta da lama nas ruas. E não tinha nenhuma polícia, não tinha nenhum bombeiro, não existia nada. Só existiam a população, mas ainda bastante dispersa, sem entender também, passaram a noite, né? Aqueles que estavam nas suas casas seguros, passaram a noite sem luz, sem energia, na incerteza. O que está acontecendo de fato? Então, quando nós chegamos na rua da Gleice, né, eu até tenho as imagens e tudo, porque, enfim, a gente ficou em choque. Na rua dela tinha um amontoado assim de carros, estava bem complicado ali.
E aí nós chamamos a vizinha, demorou, e a gente ficou bastante preocupado até que ela desceu. E a gente se emocionou bastante nesse momento, porque ela tinha certeza que ela iria morrer, né? Todos que eu falo que passaram por isso, algo semelhante, falam, eu me vi boiando ali. Né? Uma outra amiga nossa, que também tem uma floricultura, né, ali em Paiporta, ela também saiu da mesma maneira pelo teto. Ela falou, eu vi, ela tem um filhinho de quase 1 ano, falou, eu me vi ali, ó, no rio, boiando. Porque as pessoas relatam. Então, o que acontece? Essas pessoas que viram de perto, elas viram pessoas sendo levadas, crianças sendo levadas, não só carros, não só coisas. É. Então, você se imagina nessa situação, né? É. Então, desde o primeiro dia, nós estivemos, primeiro dia, né, do acontecimento. No dia seguinte, nós estivemos lá pela manhã, trouxemos a Gleice, né, caminhamos mais 1 hora, um policial nos deu uma carona, porque estava com recém-nascido, então ele nos deu uma carona, mas nem tem como exigir muito ali, porque eram poucos policiais, pouca força, né, ali de bombeiros, etc., para tanta demanda, né, para aquele desastre. Então eles fizeram estavam fazendo o que podiam. E nós a levamos para casa, né? Ficaram mais pessoas em casa esse dia, que também foram atingidos, mas estavam sem luz, etc. Então foram para casa. A partir daí, eu e meu marido, nós não tivemos essa conversa, né? Na verdade, de nós vamos agora, a partir de agora, ajudar as pessoas. Nós não tivemos essa conversa. Foi algo tão natural, foi algo tão espontâneo, que quando a gente viu, já no dia seguinte, nós estávamos lá com alguns voluntários que eram mais amigos chegados, alguns voluntários, e nos reunimos para ir atender a população mesmo. E a partir de então, eu comecei a juntar através do Instagram, mostrando o que estava acontecendo, mostrando de perto todas as imagens. E aí começaram a chegar os pedidos de ajuda de pessoas que tinham amigos, parentes, conhecidos e que estavam naqueles lugares incomunicáveis. E que para chegar era pelo menos. Teve um dia que a gente demorou 2 horas para chegar em Catarroja. Mas então você pensa, andar já é dificultoso nessa distância e esse tempo. Com as botas, que não são confortáveis, e cheia de coisas para a população. Então, foi algo muito natural, foi algo que a gente começou a fazer. A Gleice já estava em segurança, né? Alguns amigos também que a gente mais perto estavam em segurança. A gente começou a fazer isso como algo que realmente pudesse fazer diferença pelos pedidos de ajuda. Então, a gente foi na casa de muita gente, que nós não tínhamos nem o número do apartamento. A gente chegava no prédio, ia perguntando, ia subindo, e aí já ia ajudando outras pessoas. Então, foi assim, no decorrer desses dias da primeira semana e da segunda semana, nós fizemos desse jeito, recrutando também pessoas para que pudessem ajudar, fazendo uma corrente mesmo, né? Mas nada pensado, nada elaborado, porque cada dia era um dia, era uma necessidade. Eu tentava colocar as pessoas a par de quais eram as necessidades naquele dia. Então, no primeiro momento era água, né? No segundo momento era algo de vela, fósforo. No terceiro momento, então, aí vem as fraldas, leite, aí vem os alimentos realmente. Então, eu tentava, ao máximo, colocar as pessoas em dia, assim, o que está precisando. Né? E qual foi a dificuldade maior que você encontrou, assim, ao você se mover, né, do centro de Valência, né, até essas cidadezinhas? Então, a maior dificuldade mesmo é no deslocamento. Por quê? Porque existiam muitas pessoas querendo ajudar, é fato, é verdade. Mas também existiam muitas pessoas curiosas. Né? Então, atrapalha, porque nem a polícia, nem os bombeiros, e nem os voluntários que estão, né, a fim de ajudar, conseguiam, às vezes, chegar com mais mobilidade, mais facilidade. Então,
bem complicado. Agora, com certeza era a distância que nós tínhamos que percorrer caminhando, cheio de alimentos, água, paz, enfim, todo tipo de material que a gente julgasse necessário. Essa é a maior dificuldade, né? Ah, nesse sentido. Agora, no sentido emocional, psicológico, é o cenário em si, é a tristeza das pessoas, é quando você chega na casa de alguém com um mantimento, a pessoa te dá um abraço e começa a chorar, né? Porque pessoas falando, eu estou há 3 dias sem comer nada, enfim, eram tantas, os relatos eram tantos que nessa parte emocional é bem complicado. Abala bastante, né? Abala. Porém, quando você está nesse movimento de todos os dias, a gente dormia, tomava um banho, dormia, acordava, comia algo, era a refeição do dia e já saía. Você está no automático, né? Você está fazendo e você vai. Porque se você para em qualquer momento desses para pensar, analisar, refletir, aí você para. Foi o que aconteceu, né, em um dado momento comigo na segunda semana, né? Já no finalzinho da segunda semana. Isso eu ia te perguntar agora. Eu ia te perguntar como estava a sua cabeça quando você ia deitar na sua cama, no seu travesseiro. Quais eram os pensamentos que viam? Ou se você automaticamente. Eu acredito que o cansaço era muito, né? Eu vi também, acompanhei muito o seu movimento aí nas redes sociais também. Eu imagino, né, que o cansaço era muito. É, então, eu queria saber, assim, o que que você parava para pensar? Ou você acabou de falar que não dava tempo para você analisar a situação, né? Mas em algum momento, assim, você se, você falou que na segunda semana você foi o momento em que tudo veio, né? Parece que veio emocional e tudo à tona, né? Assim, tudo saindo, né? E qual foi a sensação que você teve nesse momento, André? Não sei se você pode descrever assim para a gente falar assim um pouquinho do É como eu sentimento. disse, no decorrer dos dias, a primeira semana, no início da segunda semana, é o que você falou, o cansaço é muito, porém a gente não conseguia dormir muito, né? Mas era a vontade de estar no dia seguinte, de ajudar, de ver o que que a gente ia fazer, como que nós íamos fazer, porque chegavam doações, eram muitos pedidos, o tempo inteiro o pessoal mandando mensagem, não só pedido de ajudas, né? Mas como também disponibilidade, disposição em ajudar, né? Com alimentos ou até mesmo com voluntariado. E então essa linha do tempo, ela é assim, não dá para pensar, não tem tempo, a único pensamento é vamos ajudar, vamos continuar fazendo, 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 fazendo. Mas já na segunda semana, né, no final da segunda semana, nós fomos visitar, entre aspas, um amigo do Júnior, do meu marido, que trabalhou com ele, que estava em Benetússer, vive em Benetússer, também foi atingido. Não diretamente, mas ou posso se dizer diretamente, porque eu se via que eles estavam bastante abalados, é ele, a esposa e um filhinho de 3 anos, né? Então, quando nós chegamos lá com mantimento, comida, você via que ele ficou muito agradecido, muito emocionado e também com aquele espírito de compartilhar com as demais pessoas e ele foi nos relatando. Então, ele foi nos relatando o que aconteceu. Ele mora no primeiro andar, então ele falou dava para tocar nos carros que passavam aqui na frente. Porque lá, Meu nessa área que Deus. ele mora em Benetússer, até meu marido tem quase 1,90 m. E ele ergueu o braço, assim, não alcançava onde a água chegou. Então, tinha mais de 2 metros para cima ali de água. Então, ele falou que os carros batiam. E acontece que ele falou, não eram só os carros. Ficamos sem energia, uma gritaria, tinha muita gente na rua. Porque foram É, assaltados, né? Foram pegos de surpresa. é. Então, ele falou que muita gritaria, muita gente dentro dos carros. Né? E quando ele foi relatando, a gente escutando, em um dado momento ele contou a história, porque ele tinha acabado de vir do tanatório, onde vão incinerar o corpo, né? Os corpos. Eles tinham acabado de vir porque a filha
de um melhor amigo dele, de 11 anos, tinha sido levada. E aí ele contando a história, e aí eu já fiquei um pouco, né, assim, travada, porque eu tenho uma filha de 10 anos, então você começa a imaginar. E quando ele contou o que aconteceu, que a menina estava na rua e a água veio, tentaram jogar uma corda, eu acho, para ela o pai, também da sacada, e a menina foi levada e o pai pulou para salvar a filha e não conseguiu. Então eles estavam vindo do velório, e quando ele falou isso, nesse momento, nesse exato momento, eu falei, poderia ser a minha filha. E me veio aquilo no momento. Eu falei, meu Deus, que sofrimento para um pai e para uma mãe ver o seu filho sendo levado sem poder fazer nada. Naquele momento eu me senti mais uma vez impotente, triste, e aí parece que caiu tudo de uma vez em cima. E nesse momento, meu marido me abraçava e eu chorava e abraçávamos também um amigo. E aquele momento eu falei, Júnior, eu não consigo mais. Eu não consigo mais, eu estou no meu limite, porque tá demais. Aquele relato, para mim, foi o ponto final. Emocionalmente falando, eu tinha força física, apesar de cansada, mas eu não conseguia. Eu falei, meu Deus, é muito sofrimento, eu não aguento mais. E eu sempre digo, né, que a gente precisa saber entender os nossos limites. Aquele foi o meu, né, por causa desse relato e pensando mais uma vez quantas histórias dessa estavam ali se repetindo e eu não estava nem sabendo, né? Então, aquele foi o ponto final para nossa ajuda direta. E eu falei, agora é a única maneira que eu posso ajudar é indiretamente, porque senão eu não vou ser mais útil, né? Eu não vou ser mais útil, porque a gente precisa estar bem para ajudar, né? Nós precisamos estar bem para ajudar. E foi onde eu falei com meu marido, eu até coloquei, né, nas redes sociais. Por quê? Porque tinha muita gente ainda esperando que eu ficasse relatando para os pedidos de ajuda, atualizando. E eu falei, eu não tenho mais condições. Eu fui muito sincera, eu falei, eu não tenho mais condições psicológicas, emocionais para continuar. Eu sinto que a minha missão até agora foi cumprida aqui e eu vou ajudar agora nos bastidores, porque foi muito intenso, né? E não foi algo que eu escolhi fazer. Eu falo que Deus nos escolhe. Então, quando Ele nos escolhe, você fica sem alternativa. Então, você vai, né? Quando você perguntou como foi, pois foi assim. Surgiu, né? Surgiu, Aconteceu. foi tão natural e tão, foi automático, né, Geli? Foi automático. Eu sei que né, você falando, nós que fomos pego também de surpresa aqui, né? O lugar nosso foi um dos menos atingidos, né? Menos afetados. Mas a 5 minutinhos que está o edifício, né, do meu pai, a água também chegou a 2 metros, né? E é incrível, assim, é incrível relatar para as pessoas, ou até poder passar para as pessoas o que aconteceu aqui, e também até a gente mesmo, a gente se colocar na pele de quem realmente foi afetado, né? É, muitas pessoas perderam coisas materiais, muitas pessoas se desesperam por causa disso, mas quando se trata de vidas e quando se trata de crianças, principalmente, aí dói. Dói muito, né? Então, assim, é, eu, eu, eu entendo assim o que você falou do emocional, porque chega um momento em que a gente quer fazer muito, mas as nossas forças, tanto
emocional, até física, né? Porque a gente quer fazer muita coisa e a gente não chega, porque não tem como. Né? Não tem condições você ir mais além, né? Eu lembro que a gente também, você falando aí sobre quando a água chegou de surpresa, realmente ninguém foi avisado antes. Saiu até uma notícia de que eles foram avisados pela manhã. Agora, claro, não se trata de a culpa de quem foi, não se trata disso, né? Mas sim que nós poderíamos ter recebido um pouco mais de ajuda ou até alerta, né? Porque tudo começou a 35 quilômetros daqui, né? Praticamente, que foi lá em Tiva, onde começou toda a chuva, todo o alvoroço. Até meu marido trabalha lá e ele tinha ido trabalhar às 9 da manhã nesse dia e não deixaram ele entrar porque estava chovendo muito. Ou seja, 9 da manhã. O que aconteceu aqui começou sobre as 7h30 da tarde, Exato. né? Então tiveram muito tempo, né? Sim. Mas assim, infelizmente não foi evitado, porque eu acredito que foi algo até novo para todo mundo, porque né, você também sabe que aqui em Valência, quando fala da dano, a gente espera chuva, a gente espera muito ar, muito vento, né? E às vezes nem chove, igual aqui não choveu, Não choveu. né? Choveu lá onde ele trabalha, mas aqui nós não tivemos chuva, simplesmente a água inundando tudo, né? E assim, no momento desse que eles começam a mandar alerta, a gente não sabe se a gente está, porque eles mandavam a gente procurar um lugar alto, e a gente não sabe se a gente está no lugar alto ou não. Eu estava no 6º piso. E eu comecei a ficar desesperada porque eu não sabia se eu estava no lugar alto. Eu falei, meu Deus, e se vem uma onda ainda maior e eu estou no lugar baixo? Né? E crianças ali em casa, vizinhos que deixaram crianças ali em casa para descer, para tentar tirar o carro da garagem. Então, muitas pessoas foram pegas assim, porque infelizmente desceram para tentar tirar carro de garagem, essas coisas. É, E pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam na rua, né? Então, assim, foi muito duro. Né? Nós tivemos também a notícia essa notícia me comoveu muito, sobre 2 crianças em Torrente que estavam em casa com o pai brincando. E o caminhão bateu na casa deles, a água entrou de golpe e levou as 2 crianças, né, que foram achadas a quilômetros e quilômetros da casa Acho que deles, foi em né? Albufeira que foram achados. Meu Deus. E eles moram em Torrente, né? Então, assim, tem uma certa distância, né? Então, a gente realmente a gente fica muito comovida, né? Eu acredito que você tenha até se deparado até com pessoas, né, na rua sem vida, né? Eu imagino, não sei se você chegou a Olha, deparar com isso. sabe que assim, nos primeiros dias, principalmente no primeiro dia, Aham. aqueles carros amontoados, muita coisa ali ainda sem tocar, certamente estavam ali. Pessoas estavam ali, com certeza. Mas é o que eu te falei, nós não, eu não sei te dizer, parece que assim, a gente ia um pouco blindado, porque se a gente já de cara visse cenas assim, talvez a gente não tivesse conseguido prosseguir. Então a gente nem É. ficava, tentava não olhar mais profundamente quando a gente via algo suspeito, a gente tentava já não focar, porque a gente sabe que dali não ia adiantar para começar. E segundo, a gente estava mesmo com o intuito de as pessoas que estavam vivas tentar amenizar ao máximo do sofrimento delas, né? E é tudo tão incerto, porque você fala, será que tinham pessoas aí dentro? Não tinham? E você, na verdade, na nossa defesa, né? A gente tem uma defesa mental, a gente prefere acreditar que não, até para se proteger, né, emocionalmente, né? Então isso aconteceu muito com a gente. A gente quando via alguma coisa já nos dias que seguiram e a gente sabe que tinha muita gente na garagem, etc. E o cheiro começa realmente a já fazer parte daquele ambiente. Aí já a gente começa a pôr as máscaras e tal para amenizar, porque senão, se você focar naquilo, você cristaliza. É. Cristaliza, porque a cabeça começa a dar mil voltas. Então você pensa em quem está vivo e, na verdade, para um pouco de pensar em quem morreu. Né? Mas isso é até certo ponto, porque chega uma hora que desaba, né? Chega uma hora que você fala, não, eu consegui até aqui, então pronto, já está.
E até assim, eu acho que até Deus acalma o nosso coração por um lado, porque é, a gente vê, né? A gente viu que veio os profissionais depois do que aconteceu isso, tentaram, né, Exato. chegar a essas pessoas, mas nós fizemos a nossa parte como cidadão, né? Como humanos, né? Como pessoas Sim. que realmente têm essa compaixão pelo próximo, né? Esse amor pelo próximo, mas nós não podemos salvar o mundo inteiro, infelizmente, né, André? Não. Então, assim, claro que a vontade é de A vontade salvar, é é de ajudar, imensa, né? claro. Mas, infelizmente, nós não podemos chegar a todo mundo, né? E graças a Deus você conseguiu salvar, conseguiu chegar até a Gleice, né? Poder levar ela para tua casa, oferecer para ela um lar, É, né? Onde poderia, ela ia ter água, luz, ia ter uma cama para dormir, né? Um exato. lugar, É, exato. né? Então, assim, isso já foi, sabe, uma estendida de braços, de mãos e uma ajuda Foi, tremenda. foi uma oportunidade. E o que você falou é bem interessante também, porque depois vem aquele sentimento. Quando a gente volta, porque eu tinha que voltar a trabalhar, eu tenho, né, meus filhos, tenho a minha casa. A gente ficou 2 semanas sem girar, né, sem movimentar, né, tudo. Então, nós temos que voltar, Aham. né? Nós temos que voltar. E aí vem aquele sentimento inicial de culpa, porque você sabe que segue, o cenário segue, as pessoas seguem lá, com as suas dificuldades, e você não vai mais, né? Então, isso também tem que ser trabalhado. Eu também trabalhei isso bastante em mim, porque vem aquele sentimento de culpa, de parecer que não está fazendo mais É. nada. Então, creio que muitas pessoas também já se sentiram assim. Então, eu trabalhei bastante isso em mim para retomar também o meu trabalho, minhas responsabilidades, porque eu fiquei parada 2 semanas. Eu não podia também mais que isso, nem Claro, emocionalmente, nem financeiramente, nem claro, nada, né? claro, claro. Então, foi o tempo de Deus, eu falo, determinado para que a gente pudesse fazer a nossa parte, simplesmente a nossa parte. Não fizemos nem mais, nem menos. Nós fizemos a nossa parte. Sabe o que eu acho legal, André? Que agora também vocês podem ajudar também um pouco a Gleice, né? No psicológico, né? No emocional, porque acaba ficando abalada. A pessoa sair, às vezes, ou quando começar a chover, ou qualquer coisa, pode vir toda essa lembrança de novo. E o corpo reage, né? A nossa mente, ela é muito. Se a gente não tiver o controle, né? Pelo menos assim, de alguns pensamentos, né? Com Com certeza. a ajuda de Deus, logicamente, a gente não consegue vencer. Muitas pessoas estão assim, né? Muitas pessoas estão abaladas e às vezes até sem direção, né? Claro. E é bom também para ela, né? Para ela, ainda mais uma pessoa que teve um bebê já faz tão pouco tempo, que já fica abalada, né? Claro, fragilizada, né? Fragilizada. É o puerpério, né? E isso é cientificamente comprovado, né? É, Então, é como você mesma disse, e é importante ter tanto o apoio espiritual quanto apoio psicológico. Isso é fato, né? Nós precisamos também manter as nossas emoções, né? A nossa mente equilibrada. E graças a Deus ela está tendo todo esse apoio. Ela está conseguindo levar isso de uma maneira menos ruim, porque tranquila não existe, né? São muitos desafios, mas está conseguindo avançar pouco a pouco, dia a dia. Então a gente fica muito feliz, né? Por vê-la, né? Dessa maneira, apesar de tudo. e ela voltou lá depois, né, na loja, né? E eu Sim. imagino que a cabeça dela deve ter. É um misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que ela via tantos voluntários ali ajudando, muita gente da Cruz Vermelha, amigos, etc. Ao mesmo tempo da alegria de ver, né, aquelas pessoas ali, né, dando tudo de si para conseguir ir arrumando pouco a pouco, também vinham sentimentos de decepções, né, da perda,
material, financeira, não só daquilo que você perdeu, mas do que você construiu, né? É. Porque quando a gente perde algo que a gente quase não teve, sabe? Quase você não apalpou, quase você não precisou conquistar de repente, é diferente. Agora, quando você perde algo que levou uma vida, ou anos, ou aquela sua batalha que só você sabe, é uma perda diferente, né? É. É uma perda de sonhos, né? Que você depositou ali. Então, quando as pessoas falam, é só o material, eu falo, não, não é só o material. É uma história, É uma né? história, fotos, eu vi ela pegando as fotos, tentando recuperar, né? É uma vida, a gente vive das nossas lembranças também, porque não são só lembranças ruins, são lembranças boas É. que a gente guarda. Uma roupa, mas é uma roupa, mas é uma roupa que talvez você usou numa ocasião que te traga boas recordações. É um presente que você ganhou de uma pessoa que já não está mais aqui. São coisas, mas que fazem parte de uma história de uma pessoa, né? Então, tudo é perda. Eu falo, não existe maior sofrimento, menor sofrimento. Tudo é perda. Seja material, seja de entes queridos, amigos, tudo é perda. E a dor, cada um sabe a que carrega. Verdade. É. Você falando aí sobre coisas que têm sentimentos, né? Ah, eu lembrei do meu vestido de noiva, né? Que tava lá no Eu trasteiro, vi, né? Eu falei, meu Deus, foi o único que me fez realmente, assim, eu ser vi. abalada, assim, do que a gente perdeu lá no trasteiro, né? Porque trasteiro a gente vai colocando. É, E aí sim que eu fiquei bastante movida com aquilo, né? Mas é porque não pelo valor que tinha financeiro, mas pelo valor sentimental, né? Então a gente acaba fazendo isso e infelizmente, né, são coisas que acontecem, que aconteceu aqui, mas que nós temos que dar essa volta por cima, né, André? Eu gostaria que você desse assim uma mensagem de esperança para todas aquelas pessoas que foram afetadas pela Dana, por todas aquelas pessoas que passaram por esse momento de aperto, né? Talvez estão abaladas psicologicamente, ou talvez não, talvez tenha ajuda, mas mesmo assim é, estão sem direção, ou pensam que estão bem, porque tem muita gente que tem o resultado, que tem a reação no momento, né? Instantâneo, né? Se vem abaixo, fica depressivo, fica, né? E depois já se levanta. Mas muita gente fica tão em choque que eles não conseguem demonstrar a sua reação no momento. E aquilo vem depois, vem posterior, meses depois, né? Que podem ser. Eu sei que você também está com a psicanálise, né? Então isso também é muito de que vem de anterior, que às vezes a pessoa não expressa no momento, mas que depois ela pode saltar isso a qualquer momento, né? Então, assim, gostaria que você olhasse ali para aquela câmera e falasse essa mensagem de esperança, né, para essas pessoas, né? sim. Eu tenho dito, né, que toda esse tema, tudo que aconteceu, né, nesses dias de desastre, as pessoas precisam entender como um luto. Ainda que pessoas tenham perdido coisas, né, materiais, é um luto, né? É um luto. Então precisa ser encarado e tratado como tal. As pessoas precisam chorar quando quiserem chorar, ser abraçadas, precisam entender que tem que ter este momento para que elas consigam passar para a fase seguinte. Então não se prender de um choro, de um sentimento, ai, teve pessoas que perderam vidas e eu só perdi o meu carro. Tudo bem, mas era o seu carro, era a sua história, é a sua dor. Viva essa dor para que ela se amenize, se amenize, se amenize e um dia você possa conviver com isso apenas como um fato que aconteceu na sua vida, porque você já vai estar em outra fase, uma fase mais abundante, uma fase de mais alegria e felicidade. Então, é necessário viver cada fase, o luto, viver o luto de fato, para que as coisas não sejam atropeladas e lá na frente isso tenha um efeito dobrado e até mesmo mais desastroso, né? Essa é a palavra. E É, claro, e é tão bom para as pessoas que têm a fé, que têm essa certeza, né, de que o Senhor em nenhum momento desamparou, deixou ou esqueceu. Então, eu gostaria de deixar a mensagem de que se você que passou por isso, ou qualquer coisa que você esteja passando na sua vida, se você ainda não lançou mão dessa fé em Jesus, que tudo pode, Ele é o consolador, Ele é aquele que nos traz vida. Então, procure, pesquise, converse com alguém de uma maneira gostosa, e eu tenho certeza que esse consolo que você precisa, que essa palavra, esse abraço vai chegar até você. Não tenha dúvida. é assim, é até difícil, né, a gente falar.
de Jesus em um momento de tanto caos, né? Porque eu acredito assim, como as pessoas, talvez elas estão, principalmente assim, pessoas que não conhecem, né, a palavra, estão tão na defesa, ou com o coração tão endurecido, né, no momento assim de tanta catástrofe, tanta destruição, que às vezes a pessoa fala, Onde está Deus? onde está Deus nesse momento? Por que que Deus permitiu? Né, alguma coisa assim. Mas nós sabemos, né, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que o mundo, ele vai cada vez mais piorando, cada vez mais as coisas vão acontecendo, são coisas da natureza que realmente acontecem, mas Deus, ele dá consolo àquelas pessoas, né, que perderam, aquelas pessoas que perderam não somente pessoas familiares ou amigos, né, mas aquelas pessoas que perderam até a esperança, né, a esperança de recomeçar. Então Deus pode renovar, né? Sim. Deus é aquele que renova cada dia as nossas esperanças, né? Então assim, eu entendo até a coraça que as pessoas criam mediante essa situação, mas nós não podemos nos fechar e não deixar ser ajudado, né, dessa forma, né? Como veio o, o, o presidente e o rei aqui, foram até quase apedrejados aqui, né? Eu até pensei, eu falei, até Jesus, se Jesus viesse, Jesus ia ser tratado dessa maneira, É, porque as pessoas, nós somos a, a vo- natureza, a assim. humanidade, né, ela busca sempre o culpado por tudo que acontece. Não É, precisa ser algo grandioso e desastroso, não. Tá? Se você comete qualquer erro na sua vida, você fica buscando culpados. é, Porque a autorresponsabilidade é algo que demanda muito de nós, né? Então, isso vai acontecer nesse momento e em outros momentos mais pequenos, sabe, menores. É da nossa natureza pecaminosa buscar um culpado. E nesse caso, muito mais a Deus, porque nós temos a ideia dele nos proteger o tempo todo. Mas aí é o que eu falei. Procure, pesquise por si mesmo as escrituras, entenda quem é esse Deus. Ele continua sendo bom no mesmo lugar dele e ainda tem coisas maravilhosas para derramar. Ah, em meio a isso tudo? Sim. Porque se você está vivo, o milagre é você. é, Né? Se é você está vivo, o verdade. milagre é você. É verdade. E cada um de nós temos que pegar essa experiência, né, essa vivência, né, tudo isso que a gente passou e tirar algo bom, né? Tirar algo, poxa, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para dar a volta por cima, né, Andréia? Você é uma pessoa super generosa, né, solidária com todos. Eu acredito assim que mesmo sendo desse jeito, né, eu sei que você abre as portas da sua casa para receber pessoas, para às vezes poder ajudar alguém, né? E mesmo em meio, mesmo você sendo assim, já é de você, né? Mesmo assim, você tirou algo de aprendizado, né? Nessa história toda, né? Eu acredito que tanto ninguém esperava passar pelo que passou, Não. pela dimensão do que passou, né? Então, assim, cada experiência, né? Cada momento que a gente vive, a gente vai tirando aprendizado disso, né? Eu diria, Geli, que mais do que aprendizado, reafirma aquilo que a gente já aprendeu na teoria. Porque todos nós que tivemos pelo menos algum contato, né, com a generosidade de Jesus, com a mão estendida de Jesus e aprendemos dele, a gente não aprende nada, a gente põe em prática, porque nós já aprendemos. Então, eu diria que isso já se reafirmou. Produção. Eu diria que reafirmou aquilo que eu já tinha em teoria e que muitas vezes eu também já tive a oportunidade de praticar, que é o amor fraternal, que é você ajudar viúvas, órfãos, né? Então as pessoas necessitadas. Então, na verdade, será que nós aprendemos ou nós tivemos a oportunidade de praticar mais uma vez aquilo que a gente já sabe? Aquilo que a gente já sabe. Né? Então, às vezes, fala, o que você aprendeu de novo? Olha, de novo, novo, talvez algumas emoções que eu não faz tempo que eu não, né? Ou eu ainda não senti, mas na prática, só reafirmou aquilo que eu já sabia. O amor pelo próximo, o chorar com os que choram. Né? Então, eu acho que é isso.
É isso, né? Algo novo, novo. O novo foi essa surpresa de nunca ter passado por um desastre desse, estando aí no, né, na linha de frente todos esses dias. E Andréa, você acha que quais são as mudanças que a gente deveria implementar, né, na sociedade, assim, para acontecimentos futuros como esse? Você acha que, claro, a gente sabe que ninguém estava preparado para uma coisa assim, né? Mas o que você acha que tem que tomar como, não, eu acho que tem que ser, se fizer dessa forma vai ser melhor, ou o que que você, assim, como quem viveu fora e dentro, o que que você acha que deveria melhorar? Bom, na questão governamental, a gente já sabe as responsabilidades, né, do governo, enfim, das autoridades, nos avisos, nos alertas, enfim, montar uma estrutura, como foi feito há tempos atrás, tanto é que essa água não chegou à Valência, né, esse barro, porque já fizeram, passaram por isso lá atrás. Então, mais uma vez, né, para as instituições governamentais, vai ser isso. Agora, como pessoas, né, como seres humanos, a gente entender que, como Paulo falava, tudo é vaidade. Afinal, tudo é vaidade. Porque no meio de tudo isso, o que ficou para as pessoas que foram diretamente e indiretamente afetadas? O que ficou? O nosso ser humano. E humano, sabe? Generoso, fraternal, se emocionar, se comover, ter compaixão. Então, cada vez mais isso, trabalhar esse nós, porque o resto é tudo vaidade. É tudo vaidade. Tudo. É, realmente, né? A gente, às vezes a gente acha que a gente, né, a gente cresce muito, a gente é muito, mas no final das contas é o que você diz, né? Tudo o que é material fica para aí, né? E a nossa vida, que é o mais valoroso, será que a gente está dando esse valor que tem que ser dado, né, para a gente procurar ser melhor, né? Então, no momento desse é onde a gente vê, né, a generosidade, a empatia da população, né, onde a solidariedade das pessoas também. Quem é? Quem é quem? Exato. Né? Na hora do aperto que a gente vê, né? Exato, Mas exato. E o que você falou é interessante, porque tem muitas pessoas ali onde a gente esteve, né, nos lugares que estivemos, em Paiporta, por exemplo, que foi o lugar que a gente mais esteve, que com muito dinheiro, tem pessoas com recursos, né, e que se viram nus, né, se viram numa situação e aí? E aí pode ter aquela dimensão de que tudo, de fato, quando eu digo vaidade, não é essa vaidade que a gente percebe e como humano, né? Mas essa vaidade de que, e agora, o que realmente faz sentido? O que realmente importa para mim nesse momento? Então, eu acho que aprendizado como esse não se esquece, né? eu lembro quando aconteceu um negócio no Rio Grande do Sul, né? Um rapaz saiu na televisão falando. É, engraçado é que eu estou passando fome com dinheiro no bolso, É, né? E é incrível, a gente não consegue imaginar. Quem nunca viveu isso não consegue imaginar. Por não. muito que você tente e tal, você não consegue imaginar o sentimento realmente na pele, Exato, né? exato. Então é, a vida é o mais precioso e não tem outra coisa que falar, né? Agora é cada um tentar se refazer outra vez, né? Deus está dando a oportunidade, né, das pessoas recomeçarem, né, fazer diferente. E só Ele sabe o que Ele está tratando com cada um, Exato. né? É, O que nós precisamos. A gente acha que a gente precisa de muita coisa, mas Deus realmente sabe o que a gente precisa aqui dentro, né? exato. Ele é o único que sabe. Nem a gente sabe, a gente se engana, né? A gente tem um coração enganoso e ele não. Ele sabe, ele é certeiro, né? Ele é certeiro. É verdade, gente, que legal, né? É muito bom a gente poder sentar, a gente conversar, né, André? Porque às vezes a gente não para conversar sobre realmente o que aconteceu, né? A gente não para ver a história de quem viveu realmente ali o sufoco de que não sabia se ia sair vivo,
dessa, né? E outra que estava fora, falando pelo telefone, escutando desespero, onde não pode, você se sente impotente porque você não pode fazer nada, né? Exato. Como muito ligar o que você fez, né? O que estava nas tuas mãos você fez, né? E graças a Deus que ela conseguiu sair, né? Viva de tudo Exato. isso. Eu tenho certeza que o que ela passou, Deus tem acalmado o coração dela, mesmo que venham momentos assim de lembranças, momentos né, de ansiedade, né? Deus tem cuidado do coraçãozinho dela e de muitos mais, né? Mas a gente fala da Gleice porque a gente, né, eu e meu marido, a gente acompanhou nas suas redes sociais também, e a gente está perto, né, do que aconteceu e o que a gente puder publicitar, falar, ajudar e o que for, tanto ela como outras pessoas, né, para que isso não se apague, porque às vezes as pessoas pensam agora que já está tudo normal, está tudo bem, e não é assim. Refazer não é da noite para o dia, como aconteceu, como foi destruído, né, Andréia? Exatamente, as pessoas agora elas vão entrar em fases diferentes, né? Pessoas que não têm para onde voltar, estão alojadas em casas de parentes ou familiares, amigos, né, no caso, e a gente precisa entender que essas pessoas não precisam só de comida, elas precisam realmente de um lugar onde viver, elas precisam retomar a vida delas. Até esses dias me falaram, mas precisam de roupa. Eu falo, roupa essas pessoas não têm mais nem onde ir. Então, olha, roupa não é agora, algo tão importante. Eu falo roupa, roupa demais, né? Então, as pessoas estão com dificuldades de alugar apartamentos, porque perderam seus empregos, muitos não eram nem registrados, eram autônomos, e aqui a gente sabe a dificuldade para se alugar um apartamento, uma casa. Então, e aí? Então, começam novas fases, novas necessidades. O governo ajuda. Essa ajuda é suficiente para você refazer uma vida? Nós deveríamos fazer essas perguntas para nós mesmos. Se eu perco tudo hoje, 6.000 euros vai ser o suficiente para eu refazer a minha vida? Com os meus filhos? Não é? Então, e muitas vezes também, eu queria até falar isso, que eu acho relevante, as pessoas estão assim, mas quando eu comecei a pedir até carne para levar, né, para as pessoas, depois já de uma semana, porque até então elas não tinham nem como fazer uma comida, e eu falei, olha, as pessoas estão querendo comer carne. Nossa, mas espera aí, gente, carne, eu digo, desculpa, mas você não gosta de comer uma proteína na sua casa? E essas pessoas, elas perderam tudo. O poder de compra. Muitas não compram com dinheiro porque não tem mercado no seu pueblo. Então, eu digo, nós precisamos nos atentar que as pessoas têm necessidades reais, como nós temos no nosso dia a dia. Claro, claro. E as pessoas estavam acostumadas com uma vida normal, né? Como nós estamos acostumados, nosso ir e vir normal, comprar, né? Pode não ser abundância, mas ter, né, Claro. a nossa vida cotidiana normal. Então, cada fase agora vai ser uma nova fase, uma necessidade diferente. Muita gente queria, por exemplo, agora doar móveis, etc. Ainda não é a fase, né? Porque essas pessoas não têm para onde voltar ainda. Vão ter, vai chegar essa fase, aí sim vai precisar de eletrodoméstico, etc. São poucas pessoas que hoje precisam dessas coisas mais pontuais, móveis e tal, ainda. Mas vai chegar. Então, Claro. que as pessoas continuem interessadas em ajudar, em colaborar, em não desistir, porque talvez você queira dar algo agora que as pessoas não têm nem onde colocar, né? Verdade. Mas que não parem de ter esse interesse, de ter esse coração generoso. É verdade. Então, foi muito bom, André, novamente poder falar aqui com você. Espero ter você aqui de volta para a gente falar sobre outros temas. Eu também espero, né? Algo realmente até que as coisas melhorem, a É, gente vai estar nesse espírito aqui de ajuda, oração e tudo mais. Mas exato. espero voltar no outro clima, no outro tema, que vai ser um prazer, com certeza. O prazer é nosso sempre, sempre. E então, gente, a gente queria deixar essa mensagem de esperança para vocês, vocês que foram afetados, vocês que não foram afetados e que podem enviar algum tipo de ajuda, oração. A ajuda maior nesse momento também é a oração, É isso. principal.
Então, nós fazemos aqui esse pedido, né, essa solicitação, né, a vocês que possam ajudar, que possam orar, que possam, até mesmo a gente tem visto muitos terapeutas também ajudando também com sessões para as pessoas que perderam, né, pessoas que foram afetadas pela Dana. Então, assim, realmente estamos dando a mão um ao outro e caminhando juntos, mas isso não pode parar. Né? Então, a gente tem que continuar fazendo o pedido, a gente tem que continuar falando sobre isso, porque é um assunto que não morre de um dia para o outro, né? Não é uma coisa assim. Então, nós temos que continuar alimentando isso para que as pessoas possam receber essa ajuda. Né? Exatamente. Se você conhece alguém que foi afetado, mesmo que você não tenha tanta intimidade com essa pessoa, mas se você tem o número dessa pessoa, gente, às vezes a pessoa não precisa de alimentos, a pessoa não precisa de roupa, a pessoa não precisa simplesmente uma palavra, um abraço, oi, como você está, né? Eu vi muito isso. Exato. Eu vi muito isso. Pessoas que o único que necessitava poderia ter perdido tudo, mas um abraço, né? Pessoas que precisam falar, né? Externar, né? Realmente, que também cura, né? Você externa, você fala, você joga para fora. Exato. Todo mundo tem algo que possa ajudar. Todos nós. Ah, mas eu não... Tem. Nem que seja só escutar. Exato. Né, Andréia? Exato. Porque é muito importante. É muito importante. E é isso. Obrigada, Andréia. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu quero falar aqui sobre o LS Design também, gente, que eu já até estava tão fixada aqui na história. Eu tenho a minha em casa. Você vê que eu tomo meus cafezinhos. Ó, aqui, ó. Ó o nosso print. E é isso. Eu queria deixar um detalhe para você, né? Assim, como vem o Natal, eu falei, meu Deus, o que eu posso... Eu amo plantas, flor. Eu sou até sabe? Em casa me zoam demais, né? Porque assim, falam que já não tem lugar para o povo lá em casa, né, Júlio? O povo fala, já não tem onde sentar. Eu e as plantas, olha aqui. Essa pra é a do Natal. Alegria dos meus filhos, ó aqui, ó. Mais uma. Eu tenho a minha lá em casa, tá? Tá lá. Ai, tá lá em casa. Amei. Você não podia dar um presente melhor para mim. Eu sou a rainha das plantas. Eu amo também, sabe? Essa daí é a famosa do Natal aqui, Exato. né? Então, como a gente já está se acercando, já está chegando perto do Natal. Então, assim, eu queria só um detalhezinho. Não, é um detalhezão. Obrigada, amei. Nada, você vai ver minhas fotos lá, mais uma para coleção. Isso. Obrigada, Geli. Gente, obrigada, Andréia, mais uma vez. Obrigada a vocês por assistirem a gente até aqui. Eu comecei falando da taça do LS Design. Eles fazem todo tipo assim de gráficos personalizados, né? Canecas, camisas, enfim, chaveiros. Agora eles estão também com joias, né? Personalizadas. Então eles vão avançando. Certo. Né? Que eu vou trazer para vocês conhecerem aqui também as joias, as camisas. E é isso. A gente queria somente falar deles aqui, mandar um beijo grande para eles. Se você quiser, a gente vai colocar aqui o Instagram deles aqui para vocês entrarem em contato com eles e poderem fazer aí algum tipo de pedido, alguma coisa assim com eles, que são maravilhosos. E o que eles não sabem fazer, eles tentam fazer e fazer o melhor para cada cliente, né? E é isso. Beijo, empoderamente. Amo vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Eu amei.